Olá, caro professor. Meu nome é Alexandre Joca e nós vamos discutir hoje, na nossa aula, uma questão específica que faz parte do cotidiano de todos os professores, a formação continuada de professor no que diz respeito às questões de gênero e de diversidade sexual. A priori, é preciso a gente ressaltar que essa temática específica de gênero e diversidade, ela esteve ausente dos processos formativos de professores e professoras no nosso país, não é? Nesse sentido, nós temos constituído há muito pouco tempo essa discussão, né? Gênero e sexualidade estiveram à margem dos nossos processos formativos, tanto na nossa formação inicial, quanto na nossa formação continuada. Historicamente, nós temos inserido essas temáticas dentro dos processos de formação continuada de professores apenas no início desse século. Daí é preciso que a gente comece a discussão sobre formação docente em gênero e diversidade sexual, pensando que esse se apresenta num processo ainda incipiente de constituição e de reflexão. Nos 10 anos que eu tenho trabalhado com formação docente dentro dessa temática, nós temos trabalhado na perspectiva de pensar a formação docente em gênero e diversidade a partir de 3 dimensões: da dimensão política, da dimensão científica e da dimensão técnica, não é? No sentido de tentarmos compreender como que nós, educadores, nos formamos e nos potencializamos para a abordagem de gênero e diversidade na escola. Tem algumas questões que têm se colocado bastante pertinente, bastante recorrente na fala dos professores, que diz respeito ao nosso compromisso profissional com essa temática, não é? Que é a dimensão que eu chamo de dimensão política, né? A dimensão política é a gente pensar qual é o meu lugar, qual é o meu papel, qual é o compromisso que eu tenho com a formação, com a discussão de gênero e diversidade na escola. Ora, se nós pensarmos que essa é uma discussão que não nos foi apresentada na nossa formação inicial, que essa é uma discussão que não esteve presente na nossa formação continuada. Como eu vou me sentir um professor, um educador com potencialidade, ou como comumente nós falamos, com capacidade para uma abordagem educativa eficiente sobre essa temática na escola? Uma questão que nós temos trabalhado na formação de professor é de perceber que essa dimensão política, ela perpassa e precisa necessariamente passar por uma abordagem autobiográfica. Daí a gente entender que uma formação continuada docente em gênero e diversidade sexual, ela tem uma peculiaridade, assim como outras temáticas também, que é de fazer parte de nossas crenças e nossos valores. Daí ser necessário que os processos formativos docentes, ela pense o educador não só como o sujeito da escola, não só como professor, mas como um sujeito social histórico, um sujeito que constituiu valores, crenças, saberes, conceitos e preconceitos sobre gênero e diversidade. Então, uma dimensão inicial é a dimensão do comprometimento, a dimensão política. Essa que nós voltamos para nós mesmos, enquanto educadores, e nos perguntamos qual é o meu compromisso.
que eu, professor de matemática, de química, de física, de biologia, de língua portuguesa, o que eu tenho a ver com essas questões? Por que é que eu tenho que discutir gênero e sexualidade se a minha formação foi para ensinar matemáticas, para ensinar português, para ensinar física? Né? Uma questão importante que nos retoma a questões ontológicas da nossa profissão. É a de nós nos voltarmos para nós mesmos e nos perguntarmos: qual o meu papel enquanto educador? Que sujeito eu quero formar? Que conhecimentos eu quero construir junto com os educandos? Se nós imaginarmos o papel do educador, do professor, como um sujeito conteudista, como um sujeito dos saberes disciplinares e que se restringe a isso, dificilmente nós vamos compreender a dimensão ideológica e política que as questões de gênero e diversidade passam no cotidiano da escola e da nossa profissão. Então, nós temos trabalhado em formação docente sobre gênero e sexualidade, retomando uma dimensão autobiográfica. Pensar o sujeito educador, pensar o professor para além da dimensão da profissão, para além do espaço da sala de aula, e pensar o professor como um homem, como uma mulher, como um sujeito heterossexual, como um sujeito homossexual, como um sujeito que teve uma formação que durante toda a sua vida, que possibilitou a construção de conceitos e de preconceitos sobre gênero e sexualidade. Daí nós temos trabalhado numa perspectiva autobiográfica, de nós educadores, no nosso processo de formação continuada sobre gênero e sexualidade, tomarmos como ponto de partida a nossa própria formação, de nós retomarmos a nossa formação e pensar como que eu construí saberes, como foi o meu processo formativo sobre gênero e sexualidade, como que eu fui aprendendo e apreendendo conceitos e alimentando preconceitos acerca dessas temáticas. Então, o nosso primeiro convite aqui a vocês é que a gente refaça esse resgate de memória, é que a gente faça esse resgate autobiográfico, para que a gente se perceba dentro dessas questões, antes da gente se perceber enquanto educador, a gente se percebe enquanto sujeito. Quando nós partimos da formação autobiográfica, nós conseguimos visualizar os nossos próprios processos formativos e uma reflexão crítica do nosso processo formativo, das nossas aprendizagens, dos nossos valores, é essencial para que nós possamos pensar e repensar a nossa postura e a nossa ação pedagógica enquanto professor. Isso porque nós não podemos nos fragmentar, nós somos um sujeito único, nós não deixamos os nossos conceitos e os nossos preconceitos fora da escola, nós os trazemos para dentro da escola. A nossa prática docente, ela está estritamente relacionada aos nossos valores, ao que nós acreditamos, ao que nós defendemos, à nossa visão de mundo. Então, para discutir gênero e diversidade sexual na escola, para a gente se refazer enquanto um educador com potencialidade para esse debate, um educador que não faz de conta que não vê, um educador que é capaz de pôr essas questões em pauta, é preciso que nós façamos, que essas questões venham de dentro para fora. Elas não são exógenas à nossa formação individual e pessoal. Elas fazem parte do nosso eu também. Daí nós nos pensarmos também enquanto sujeitos em formação, não é? Uma outra dimensão, para além dessa dimensão política,
que tem sido colocada com bastante veemência por professores é a dimensão científica. É nós pensarmos o que é que nós precisamos saber, não é? Nós temos percebido nos processos formativos docentes uma preocupação muito grande dos professores em adquirir conhecimentos para que nós possamos nos sentir capazes da intervenção, não é? O sentimento de incapacidade, o sentimento de não estar preparado, de não ter sido preparado no nosso processo de formação inicial e continuada docente para essa intervenção. Faz com que a gente pense que essas são questões que estão alheias aos nossos saberes e às nossas práticas. Uma questão inicial aí é a gente pensar que como sujeito, para além de professor, nós temos saberes, sim, sobre gênero e sobre sexualidade. Nós temos conhecimentos, porque nós temos a nossa experiência de formação de vida, né? E aí nós não vamos pensar que nós vamos ser mestres e doutores em gênero e sexualidade. Nós não vamos pensar que nós vamos ter que ter toda uma literatura absorvida e apreendida sobre gênero e sexualidade. Tem questões que são essenciais. Então, quando nós nos encontramos dentro desses processos formativos e nós nos perguntamos quando que eu estou preparado, o que é estar preparado para a abordagem de gênero e diversidade na escola? Essa tem sido uma pergunta feita por uma quantidade significativa de professores, né? Quando nós nos deparamos com o monstro da preparação, né? Se sentir preparado, se sentir fortalecido. Esse tem sido o desafio dos professores que aceitam o chamado para as questões de gênero e diversidade na escola. Então, estar preparado está para além dessa apreensão dos saberes sistematizados, né? Estar preparado, acima de tudo, é estar disponível, né? Quando nós, educadores, estamos disponíveis ao diálogo com nossos alunos, quando nós estamos disponíveis a ouvi-los, a compreender, primeiro, os seus saberes, primeiro, compreender as suas diversidades, as suas subjetividades, quando nós estamos abertos ao diálogo, quando nós estamos abertos às diferenças, nós vamos estar automaticamente preparados para a abordagem. Uma questão fundamental que passa pela abordagem sobre gênero e diversidade, para a abordagem sobre a sexualidade, é nós rompermos com a lógica de que nós somos os donos dos saberes e que nossos alunos são os sujeitos que estão à espera da verdade absoluta. As questões de gênero e as questões de sexualidade, elas passam por processo de construção durante toda a nossa vida. E nós trazemos conosco os nossos saberes a partir das nossas experiências. Assim como os nossos alunos trazem os seus saberes. Os alunos não chegam à escola sem saberes já elaborados, sem preconceitos já adquiridos, não é? Então, o ponto de partida da abordagem sobre gênero e diversidade sexual tem sido o trabalho com o diálogo acerca dos saberes que nós já temos constituídos, com os saberes que nós já temos elaborados, com os conceitos e com os preconceitos que nós trazemos de fora da escola para dentro da escola. Então, quando nós estamos disponíveis, como educadores, a mediar esse diálogo, a possibilitar que o nosso aluno traga o saber que ele já constituiu de fora e a refletir sobre a própria escola e os espaços fora dela, como espaço de sociabilidade, de construção de saberes, nós vamos estar preparados
para que a escola se torne um espaço formativo em gênero e sexualidade e para que a escola possa ser um espaço não de reprodução de preconceitos, de discriminação e de exclusões sociais acerca do gênero e de sexualidade, mas como um espaço de reprodução e de vivência de outras possibilidades existenciais. Dentro da nossa expectativa de estar ou não preparado, nós temos observado uma necessidade muito grande de encontrar receitas prontas, de encontrar modelos de abordagem, quando os professores e professoras chegam para os formadores reivindicando como que nós vamos fazer, como que eu vou abordar, qual as metodologias e quais as estratégias de abordagem eficiente para as questões de gênero e sexualidade. Ora, uma questão pertinente que nós temos discutido é que gênero, sexualidade, diversidade sexual passa pelo campo do convívio, da sociabilidade, pelo campo que transborda os espaços oficialmente considerados de ensino-aprendizagem dentro da própria escola. Quando nós falamos na abordagem de gênero e sexualidade na escola, nós não estamos nos referindo exclusivamente aos conteúdos que passam pela lousa da sala de aula, né? Nós não estamos nos referindo exclusivamente aos conhecimentos e conteúdos que estão postos no currículo oficial da escola. Nós estamos nos referindo às relações que nós vivemos dentro da própria escola. E aí entra a relação que nós vivemos entre pares, aluno com aluno, aluno com professor, as relações que nós vivemos dentro da sala de aula, como nós nos sociabilizamos e convivemos nos espaços de lazer da escola, nos espaços culturais, nos espaços para além da sala de aula, não é? De como nós convivemos. E aí a necessidade de nós, professores, pensarmos que a escola não é o espaço de ensino e aprendizagem que está restrito à sala de aula, mas a escola como um espaço em que nós produzimos uma cultura de gênero e sexualidade também. E aí o convite que nós fazemos quando trabalhamos com formação docente, o convite que nós fazemos aos professores é a retomar esse olhar sobre a escola, a retomar o olhar sobre a nossa prática docente e a pensar que gênero e sexualidade não devem ser pensados como conteúdos a mais que a serem incluídos no currículo, porque eles sempre estiveram lá, né? Mas pensar como dimensões da vivência escolar, como dimensões que passam pelo cotidiano da escola, que passa pelos espaços de lazer, que estão postos nas nossas brincadeiras, nas nossas conversas informais, no nosso modo de nos relacionar com os nossos alunos, com os nossos pares, com os pais, com a comunidade em geral. Então, quando nós nos deparamos num processo de formação continuada sobre gênero e diversidade, nós podemos pensar a partir das 3 dimensões que nós vimos nessa aula, né? Retomando a nossa dimensão política, de pensar qual o meu papel enquanto educador, qual o meu compromisso enquanto educador com essas questões, né? Esse repensado compromisso do papel docente é pensar que sociedade eu quero formar, que sujeitos eu penso em formar, se a minha profissão tem uma relação direta ou indireta com a desconstrução das desigualdades sociais, se eu tenho um compromisso com uma sociedade melhor, mais igual, mais justa, se eu penso que a escola é um espaço de fato para todos e todas, e como eu, como educador, vou contribuir para que a escola seja de fato um espaço democrático para todos e todas, não é? E a partir daí nós construirmos uma base
uma base política que vai sustentar a nossa ação enquanto educador, não é? Para além da dimensão política, nós nos apropriarmos de alguns conhecimentos necessários para compreender as questões de gênero e sexualidade, para que a gente fuja da nossa zona de conforto, para que a gente fuja do senso comum e comece a perceber como não só a escola, mas para além da escola, nós construímos e reconstruímos e reproduzimos saberes sobre gênero e sexualidade, fugindo da compreensão de que esses saberes são constituídos somente nos espaços formais, mas que são especialmente saberes que perpassam o cotidiano da escola, o cotidiano da nossa casa, o cotidiano da rua, o cotidiano das relações sociais em geral que nós estabelecemos. E aí, pensar essa temática como uma temática que transborda os conhecimentos científicos, não é? Que transborda os conhecimentos científicos porque elas perpassam a nossa vida cotidiana. E para eu me formar enquanto educador, com habilidades, com competência para a abordagem educativa eficaz sobre gênero e sexualidade, é importante que a gente se veja como um sujeito capaz de perceber essas questões na nossa vida, para além da nossa profissão. Finalizando com uma questão que é pertinente à formação do educador, que é o como fazer, que é a dimensão pedagógica, que é a dimensão da abordagem. A partir do momento que nós pensamos gênero e sexualidade sob uma outra lógica, sob uma outra ótica, nós automaticamente vamos passar a perceber como elas estão atravessadas dentro do cotidiano das nossas escolas. E, a partir daí, nós vamos constituir nós mesmos, a partir da nossa realidade, da realidade da nossa escola, a partir das possibilidades que nos são mostradas, tanto no âmbito da educação programada, do ensino programado, quanto no âmbito do imprevisto, da sociabilidade da escola, por exemplo, das manifestações de preconceitos e discriminações que tanto ocorrem em nossas escolas e que muitas vezes nós não sabemos como lidar. Nós vamos construir estratégias de abordagem que sejam eficazes e eficientes no sentido de fazer com que os nossos alunos refaçam os seus conceitos, repensem os seus preconceitos no sentido de desconstruí-los. Então, desconstruir preconceito, desconstruir e refletir sobre as práticas de discriminação que são praticadas dentro do espaço escolar e fora dele, é um exercício extremamente educativo que não necessita e nem tramita necessariamente pelo campo dos modelos pedagógicos da vida pedagogizada, mas passa pela dimensão do vivido.